Ok, vocês conseguem enxergar? Pessoal, a apresentação está aparecendo para vocês? Tá. Ah, e o som também, né? Se caso estiver falhando, vocês podem me interromper, tá bom? Ok? Então vamos lá. Dando continuidade na questão da evolução, pessoal, nós falamos sobre a última aula, o que era a biogênese, né? Que era uma teoria onde acreditava que a vida partia de um princípio que não era uma outra vida, né? De forma necessária, tá? Então, para o surgimento de um rato, bastaria um pouco de milho, uma camisa suada, no canto de um guarda-roupa, por alguns dias que ali a vida surgia. E do barro também nascia alguns tipos de peixe, como cascudo. Então, existiam várias teorias dessa maneira, seguindo esse aporte de pensamento, desde a de trás de Aristóteles, mas é porque os cientistas, os pesquisadores e os pensadores não conseguiam enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Ah, mas ele estava errado? Não. Nós também não conseguimos ver bactérias, alguns tipos de fungos, protozoários, principalmente o vírus. Olha o Covid aí, matando milhares de pessoas no Brasil, e é um tipo de micro-organismo que a gente não consegue enxergar. Mas depois, com a evolução da ciência, da abertura do se poder pesquisar, veio a teoria da biogênese, que é fundamentada no princípio de todo ser vivo é originado do outro. Então, de um ser pré-existente. Ok? E aí, independente qual seja a complexidade desse ser vivo, desde os mais simples quanto os mais complexos, chegando até nós seres humanos. Nós nunca vimos um ser humano surgir do nada. Tá? Ele sempre foi oriundo, tá, de algum outro ser humano, alguma outra espécie que gerou o ser humano, porque as espécies também passam por algum tipo de evolução e nós tratamos bastante disso como quando citamos lá Charles Darwin. Mas aí, pessoal, quais foram as teorias sobre a origem da vida na Terra? Então, basicamente, nós trabalhamos com dois tipos de teorias, e elas não são antagônicas. Tá? Os seres vivos não provêm de matéria inanimada, como surgiram na Terra pela primeira vez. Esse é o grande questionamento. Como que passou a se ter vida da Terra? Na Terra, desculpa. Então, onde que veio essa vida? Nós falamos também lá algumas semanas atrás que existe a teoria criacionista, tá? Onde se fala da criação do homem pelo algum tipo de Deus, ou no caso na região cristã, através de um Deus que nós tratamos e conhecemos, tá? É, mas na ciência, essa não é uma teoria aceita, tá, ok? Se respeita, mas não é uma teoria aceita para o tratamento da ciência, tá, ok? Mas por que não? Porque na ciência nós temos que tentar provar a existência ou como que ocorreu o surgimento da vida na Terra. E aí, basicamente, existem, né, duas teorias que são discutidas e pesquisadas até hoje. Uma é a panspermia e a outra a teoria da evolução química. A teoria da evolução química, que é a origem das moléculas, essa é muito bem discutida e provada e comprovada através de estudos e experimentos. Experimentos aonde? Em laboratório. Mas a teoria da panspermia, ela também não é uma teoria que foi colocada de lado. Quando vocês ouvem os documentários, as reportagens sobre aquilo que a NASA pesquisa, a NASA diariamente está fazendo algum tipo de pesquisa onde ela busca a comprovação se existe ou não vida fora do nosso planeta Terra, isso inclui a nossa galáxia ou outras, ou elementos que podem provocar o início da vida. E que elementos são esses aí? Nós vamos ver nos próximos slides. Então, o importante é, caso venha buscar essa pergunta para vocês no vestibular, nenhuma das duas questões são descartadas. As duas teorias são certas, tanto da evolução química, que também pode ser chamada de evolução molecular, mas a nomenclatura correta na literatura é a evolução química. E a panspermia, tá? Então, as duas são aceitas. Então, como eu disse, não são teorias antagônicas. Onde quer que a vida tenha surgido, o processo deve ter ocorrido por evolução química, ou seja, foi um processo abiogênico. Ué, Saulo, mas você está dizendo que existe duas
e agora está dizendo que, independente uma da outra evolução química, eu estou falando das duas da Terra, no planeta Terra. Então, no planeta Terra, nós aceitamos as duas. Ou a vida surgiu aqui, através de uma evolução química, ou a vida veio de um outro lugar. E como que ela veio de outro lugar? Não necessariamente com um disco voador parando lá em São Tomé das Letras, ok? Ela pode ter vindo através de um cometa, um meteoro, um meteorito, que trazia aminoácidos, proteínas coacervados, tá? Ou pequenos micro-organismos para o nosso planeta Terra. E esses micro-organismos passaram por algum tipo de evolução. Mas quando se trata da evolução química, e nesses outros planetas? Também pode ter ocorrido a evolução química, e lá surgir a vida. Então, a evolução química é o modelo ideal para se tratar do surgimento da vida, independente de onde já tenha ocorrido. Na Terra, se trata ou evolução química, porque foi uma evolução que provocou uma conjuntura molecular, ou a panspermia, que é aquilo que foi trago de um outro local, seja da nossa galáxia ou de fora, para a Terra. Tá ok? Pessoal, eu não vejo o chat não, tá bom? Então, se tiver alguma pergunta, vocês podem trazer aí, sem problema nenhum. Então, alguém perguntou alguma coisa? Eu falei beleza. Ah, perfeito. Então tá bom, obrigado. Então a panspermia é isso que eu trouxe para vocês. Pode ter sido o disco voador que tem pousado em São Tomé das Letras? Pode. Pode ter sido um meteorito? Pode. Pode ter sido descarga de energia, tá? Que trouxe moléculas para a Terra? Pode também. Então são N possibilidades que podem ter surgido para que se possa seguir um caminho de ter vida na Terra. Agora, a evolução química, né, ela é necessária, ela não tem como ser descartada, porque quando se trata da evolução química, se trata que em algum outro lugar também ocorreu. A teoria da evolução química ou evolução molecular. Por que a gente discute esses dois domínios? Mas, como eu disse para vocês, na literatura, tá, ela é tratada como evolução química, porque a evolução molecular é um tipo de evolução química. Então, o que é isso? A vida surgiu como resultado de um processo de evolução química, que os compostos inorgânicos, então você já deve ter tido química, lá onde fala química orgânica e química inorgânica, se combinaram formando moléculas orgânicas, relativamente simples, moléculas simples, não são compostos grandes não, tá? E essa, por sua vez, também se combinaram de várias maneiras, produzindo moléculas mais complexas. Então, de alguma maneira, surgiu os compostos inorgânicos, que o processo de transformações que nós vamos tratar no próximo slide também se tornaram moléculas orgânicas, se combinaram formando moléculas mais complexas. As moléculas complexas teriam originado estruturas com capacidade de se autoduplicar, tá? Não é, na verdade, se reproduzir nesse primeiro momento, tá bom? É de se autoduplicar. Existia um complexo que ia se dividindo e, com isso, ocorria o metabolismo dessa parte divisória, que foi dividida entre A, B, C, horta, e esses complexos iam se aumentando até se tornar um complexo metabólico grande. E isso deu origem, provocou, né, a criação do primeiro ser vivo. E quais eram as condições primitivas? Aí está a perguntinha que cai em vestibular, tá, pessoal? Quais eram as condições primitivas que possibilitaram, tá, a vida na Terra? Então, a primeira coisa, tá, era analisar que lá no início da formação do nosso planeta, o planeta era uma grande sopa, né? Por isso que eu trago a analogia ali da Mafalda para vocês. O planeta era extremamente quente, ela tomando a sopa, tá, pessoal? É um planeta extremamente quente, tá? Com várias erupções. Então, quando tinha essas erupções, elas jogavam gases para a nossa atmosfera, principalmente nitrogênio, hidrogênio, tinha presença de água na nossa atmosfera, dióxido de carbono, tá? Oxigênio, tá? Então, tudo isso nos oceanos, tá? Toda essa conjuntura de moléculas que eu trouxe aqui para vocês, e com um ambiente de água quente no oceano, e depois podia ter até o resfriamento dele, provocou o quê? A semelhança de uma grande sopa de letrinhas, tá? Onde tinha várias coisas ali circulando que poderia ter uma combinação e provocar algo que é aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a origem pré-biótica dos compostos orgânicos. Então, lá em torno de 1953,
e eu sempre gosto de trazer os autores para vocês. Stanley Miller foi aluno de um químico muito importante, que é Harold Urey, construiu um simulador recriando as condições da Terra primitiva. Isso que eu mostrei para vocês aqui, ele criou um simulador como se fosse o que ocorria na Terra há milhões e milhões de anos atrás. Urey acreditava que a atmosfera terrestre primitiva era constituída de forma fundamental por alguns tipos de elementos. Que elementos é esse? O metano, a amônia, o gás nitrogênio e o vapor de água. Tá ok? Então vamos lá. Qual foi o experimento que Miller fez lá em 1953? Ele recriou a mesma semelhança, né, com uma semelhança muito próxima, as condições pré-existentes à vida. Tá? O que se tinha naquela sopa de letrinhas que eu falei para vocês? Então, ele criou todo um sistema canalizado, tá, de vidro, e nesse sistema canalizado, ele colocou as mesmas condições. Conseguiu provocar um ciclo muito semelhante ao início do planeta Terra. Então, ele introduziu, tá, nesse sistema uma quantidade de gases CH4, NH3, que é amônia, H2, hidrogênio, e H2O. E aqui ele provocou várias reações, tá? Como descargas elétricas, circulação de água fria para condensação do vapor, surgimento de aminoácidos e aquecimento de líquido. Eu vou pular os slides e vou voltar já já para cá, porque eu quero mostrar para vocês o passo a passo. Qual foi a hipótese gradual do sistema químico? Primeiro que a nossa atmosfera, tá? Nossa atmosfera aqui era composta de metano, amônia, hidrogênio e água. São os componentes da nossa atmosfera primitiva. Esses 4 elementos aqui. Então, olhem o experimento de Miller, ó, e olha o que tinha na nossa atmosfera. Tá? Vamos lá. Esses elementos, esses componentes, sofrem influência de fortes descargas elétricas e de raios ultravioletos, formando moléculas orgânicas. Então, ele deixa de ser matéria inorgânica e passa a ser matéria orgânica. Ele fez isso aqui no experimento dele. Tá? Colocou esses gases e submeteu esses gases dentro de um recipiente às descargas elétricas, para que esses elementos deixem de ser um material inorgânico e passem a ser um material orgânico. Pois bem, essas moléculas orgânicas simples ficaram na atmosfera. A chuva arrasta essas moléculas para a superfície da Terra. Então, novamente está aqui no experimento dele. Ele faz uma circulação de água fria para que ocorra a condensação do vapor da água. Então, esfriou essa água caiu e foi descendo aqui. E aí, nesse experimento, ele foi para o fundo, tá, dessa parte de vidro, e onde se teve um acúmulo de água e surgiu os primeiros aminoácidos, como a alanina e a glicina. Então, voltando aqui para as condições da Terra. Essa água houve a condensação e caiu dentro do mar quente. Lembra que eu falei para vocês que o mar era uma sopa de letrinha? Então, com esse mar quente aqui, tá, houve um calor. Houve calor, não, desculpa, tinha um calor, né? E houve a formação das moléculas orgânicas complexas. Então, já teve uma junção das matérias orgânicas simples e formou as moléculas orgânicas mais complexas. E aí, esse mar, essa sopa de letrinhas, passou a ter um conjunto muito grande de um material orgânico que pode se propiciar à vida. Então, a alteração da acidez do meio propicia a formação de aglomerados proteicos coacervados. O que são isso? É a junção. Tá? Todo coacervado, que é uma junção de proteína, então, coacervado é um conjunto de proteínas. E o que é uma proteína? É um conjunto de aminoácidos. Então, esses materiais orgânicos que nós estamos falando aqui, eles formaram os primeiros aminoácidos lá nesse mar quente. Esse conjunto de aminoácidos se aglomerou e formou a primeira proteína. E essas proteínas se aglomeraram, formaram os primeiros coacervados, que é um conjunto de proteínas, que é considerado o primeiro elemento vivo, ou que deu origem ao primeiro elemento vivo. Então, inúmeras reações químicas ocorrem, sendo algumas altamente vantajosas, pois originaram sistemas químicos capazes de reprodução. São os primeiros seres vivos.
Então, esse, pessoal, é o modelo da hipótese da evolução gradual do sistema químico. Por isso que nós falamos que é uma evolução química. Tá? E aí eu vou voltar lá, onde o experimento de Miller, tá, conseguiu provocar essa conjuntura de aminoácidos aqui, formado no fundo desse experimento. Você tinha as mesmas condições, você tinha os gases, tinha as reações elétricas, tá? A descarga, você teve a condensação, então choveu, provocou, esse vapor virou água. Lá no fundo ele se acumulou, teve o aquecimento, tá, do mar, então aqui foi o aquecimento da água, e ele conseguiu lá no finalzinho encontrar algumas moléculas importantes, que são os aminoácidos. Nesse caso aqui, a alanina e a glicina. Um conjunto de aminoácidos forma a proteína. Um conjunto de proteína forma os coacervados. E assim se deu origem à presença da vida na Terra. Então, quando se analisou esse líquido aí, ele tinha algumas coisas muito interessantes. Diversos tipos de aminoácidos, como eu disse para você, os aminoácidos são os percussores das proteínas. Os ácidos graxos simples, que é muito importante na formação molecular do nosso organismo, e a ureia. Hoje, a nossa urina tem ureia. Nós conseguimos produzir ureia, desculpa. E na fase gasosa, foram detectados monóxido de carbono, dióxido de carbono e gás nitrogênio. Sendo que esses elementos aqui, pessoal, olha só, monóxido de carbono, dióxido de carbono e gás nitrogênio, quando eu volto lá no slide anterior, daquilo que ele foi introduzido, eu não vejo esses elementos. Ó. Cadê o CO2 aqui, monóxido de carbono? Não está aqui na introdução dos gases. Quando eu vejo aqui o dióxido de carbono, que é o monóxido de carbono igualzinho, porém, ele sai de uma molécula de oxigênio e vai para duas. Eu não vejo aqui o dióxido de carbono aqui. E quando eu olho o gás nitrogênio, eu também não tenho gás nitrogênio aqui. Ué, Sal, mas da onde que formou isso? Com essa descarga elétrica, houve a ruptura dessas moléculas. Então, quando eu tenho metano aqui, que é o CH4, ele pode ter se rompido, o gás carbônico ter ficado livre e se juntou lá com o oxigênio que estava na água. Tá ok? E aí você já tem um monóxido de carbono. Então, essas reações químicas foram importantíssimas para tudo aquilo que está hoje no nosso sistema. Então, como esses ingredientes teriam originado primeiros seres vivos no nosso planeta Terra? Aí é um outro cientista russo, muito citado também nas questões dos vestibulares, que é o Parin. Não precisa guardar o nome dele inteiro, não, mas só o finalzinho, o Parin, é importante. Foi o primeiro a reunir dados que lhe permitiram que, em 1936, propor uma hipótese do surgimento da vida, com evolução espontânea das moléculas existentes na Terra primitiva. Então, Sal, você está falando da biogênese? Sim, agora eu estou falando da biogênese. Eu acredito, de acordo com a ciência, que a vida na Terra surgiu da biogênese, que é a partir de algo que não existia. Não tinha um peixinho que deu origem a um outro peixinho. Não. É a biogênese. O primeiro movimento de surgimento de vida da Terra, está corretíssima a citação da biogênese. Então, sistemas isolados percussores das células. Como eu disse para vocês, esses pequenos elementos aqui, ó, soltos, nós podemos considerar como os aminoácidos. Um conjunto de aminoácidos forma as proteínas, tá? E as proteínas formam os coacervados. E como que ocorre a formação dos coacervados? São agregados moleculares maiores, resultante de choque entre moléculas primitivas a partir do momento que a água líquida passou a existir. Então você tinha não só mais vapor, nem tinha gelo, tá? Porque a temperatura da Terra, apesar que era muito quente, tinha momentos que tinha um resfriamento da Terra. Então foi muito importante a água líquida, tá? Onde a água líquida, esses elementos puderam se movimentar e ocorreu o choque entre eles. Como eu disse para vocês, um conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Um aglomerado de proteína, tá, forma os coacervados. Então, com isso, você conseguiu formar as moléculas. Essas moléculas se uniram e dentro dela também tinha a presença de água. Tá? São essas cápsulas que nós estamos citando aqui em volta aqui. Então, esses são os conservados, que são os seres primitivos que deram origem da vida. Ok? Então, isso tem que estar muito bem na cabeça de todos, porque é pergunta clássica no vestibular. Do que os conservados são formados? Um conjunto de proteínas, e as proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos. O que permitiu o surgimento dos conservados? Situações primárias na Terra, com presença de alguns elementos químicos,
nitrogênio, metano, amônia, tá? Descargas elétricas, aquecimento da água, formação dos aminoácidos, depois formação das proteínas, e aí sim a formação dos coacervados. É essa a ordem aí, tá ok, pessoal? Então, conforme eu disse para vocês, essa é a hipótese da evolução, tá? Da evolução gradual do sistema químico, tá? Sistema isolado, foi bem discutido isso aqui para vocês direitinho, tá? Quais foram os percussores da vida da Terra e o mundo do RNA. A primeira molécula informal ou informacional, que ela traz a informação, pode ter sido o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? O RNA, ele é uma cadeia de nucleotídeos, que, como já se sabe atualmente, pode atuar como catalisador de reações. Então, ele é importantíssimo, porque ele ajuda na informação, na formação de vários tipos de moléculas. Então, principalmente as bases nitrogenadas, tá? Dentro dele tem os açúcares que nós chamamos de ribose, tá? Dentro dessas bases nitrogenadas tem adenina, guanina, citosina, uracila, se eu não esqueci de todos, tá? Mas isso é uma parte que a gente estuda lá em genética também. O RNA, né, ele, de forma bem básica, ele é dividido em três partes, ou três tipos de RNA, que é o mensageiro, o de transporte e o ribossomal. Então, são mais ou menos esses três aí. Então, ele foi a primeira molécula surgida através desses coacervados que poderia transmitir a informação. A informação de quem? Do primeiro ser gerado. E assim para o segundo, do segundo para o terceiro, e assim adiante. Então, esse camarada aqui, Thomas Seck, em 1980, o que ele provocou na ciência? Ele constatou de diversos tipos de reações químicas biologicamente importantes, como as ligações peptídicas, ligações entre aminoácidos, por exemplo, são diretamente controladas por moléculas de RNA. Então, as ligações peptídicas, que são de aminoácidos e proteínas, o RNA tem um papel importantíssimo de fazer essas ligações entre elas, onde nós chamamos das ribosinas. Então, como que é esse tal mundo do RNA que pode ser cobrado para vocês? E aí não é o RNA que a gente está discutindo diretamente lá na genética, é o RNA lá do início, tá, da vida na Terra. Então, primeiro, o RNA primordial se forma através do quê? Das proteínas e dos aminoácidos, tá? Formando os nucleotídeos. Aqui. Segundo, um RNA catalítico, tá? É aquele que provoca as reações nas proteínas. Nós chamamos de ribosina. Catalisa sua autorreplicação. Então, eles conseguem se replicar, não é reprodução, tá, pessoal? É replicação, aumentar aquilo que é dele mesmo, tá? Provocar a divisão e depois o aumento de cada partezinha em seres ou partes, né? Não seres, né? Partes de moléculas semelhantes. O terceiro, o RNA catalisa a síntese de proteína, então ele começa a produzir proteínas que são muito importantes no nosso organismo, tá? Como aminoácido. Quarto, o RNA codifica a síntese de DNA e proteínas, então ele codifica dentro de uma própria linhagem o DNA e as proteínas, que o DNA é importantíssimo para a gente também, que é o ácido desoxirribonucleico, tá? Ele é importantíssimo dentro da nossa cadeia genética. E os cinco, as proteínas catalisadoras de atividades celulares. Por que tudo isso é importante de a gente entender? Porque essa primeira parte da molécula, tá, foi na formação dentro de uma célula, tá, ou daquilo que nós chamamos de uma célula primária, tá, aquele pedacinho capaz de transportar a informação do primeiro ser vivo. Então, aquele primeiro ser vivo que foi criado a partir da conjuntura de um bloco de coacervados, e aí passou a se replicar, o RNA foi aquele pedacinho ali responsável de carregar a informação e se replicar. Porque senão nós teríamos um ser com cara de A, um ser com cara de Z, um ser de cara de F. Ah, Saulo, mas hoje em dia é assim. Sim, mas no começo não poderia, tá? Porque foi necessário que esses primeiros seres sejam muito parecidos até que ocorra a evolução deles. E a parte da célula
que hoje nós conhecemos, que teve essa importância fundamental, é o RNA primordial, tá ok? Então, e da evolução dos primeiros seres vivos? Então, a evolução dos processos energéticos. Do que se alimentavam os primeiros seres vivos? O que esses conservados se alimentavam? Os primeiros seres surgidos a partir dos conservados, o que eles se alimentavam? Então, existem duas estratégias de maneira de se pensar: os seres heterotróficos, tá? Ou seres autotróficos, tá? Então, você pode pensar em heterotrófica ou autotrófica, tá? Então, o que são os seres autotróficos? São seres que produzem seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas e de energia presente no ambiente. Por exemplo, algumas bactérias, todas as algas e as plantas. O que são seres heterotróficos? São aqueles que têm o poder, tá? Desculpa, são aqueles que têm que obter, tá, do meio externo na forma de moléculas orgânicas. Por exemplo, fungo, algumas bactérias, todos os outros protozoários. Os seres heterotróficos eles não produzem seus próprios alimentos. Então, os autótrofos são os seres produtores, tá? Nós, seres humanos, somos os seres heterotróficos, nós não produzimos nossos alimentos, tá? Então nós podemos ser considerados um consumidor primário, ou, por exemplo, se tivesse aqui um porco aqui, ele seria o primário, e nesse caso aqui nós seríamos o consumidor secundário, porque nós estaríamos se alimentando do porco e se alimentando do vegetal. Pergunta para vocês colocarem no chat. O que vocês acham dos primeiros seres vivos? Os primeiros, eles eram autótrofos ou heterotróficos? Se vocês acham que é autótrofo, vocês colocam 1. Se vocês acham que é heterotrófico, vocês colocam 2. Não, minto, vamos lá. Se vocês acham que é autótrofo, vocês colocam A. Se vocês acham que é heterotrófico, vocês colocam H. Vamos lá, pessoal, quero ver. O que vocês acham? E a maioria, alguns acham que é H, outros acham que é A. É isso? Eu coloquei H, mas pensando bem, eu acho que é A. Porque como havia poucos, né? Então eu acho que eles tinham que ser produziam para alimento. Enfim, acho que é autótrofo, não sei se. Tá, vamos ver lá. E aí agora vocês podem se pronunciar. Eu vou colocar aqui no slide de novo, tá bom? Consegue ver meu slide? Sim. Ah, perfeito. Vamos dar continuidade aqui. Daqui a pouquinho já vai ter a resposta para vocês. Então, origem da vida. A nutrição dos primeiros seres vivos. Existe a hipótese heterotrófica, existe a hipótese autotrófica, tá? Que é a hipótese mais aceita, tá? Dos primeiros seres vivos. Mas vamos lá. Existem as duas e eu vou explicar por que existem as duas, mas tem aqui a mais aceita. Então, vamos começar pela autótrofa. Primeira coisa, eles acreditaram que ocorria uma reação química, que nós chamamos de quimiossíntese, né? Produção de algo através de uma reação química, através das arquibactérias. Então, você tinha o sulfeto de ferro, sulfeto de hidrogênio, tá? Isso não precisa decorar, não, tá, pessoal? Essas equações aqui não caem em vestibular, não, tá? Então, se formava do sulfeto de ferro, o gás nitrogênio, e aí ocorria uma coisa que chamava-se a fermentação, tá? Que é a respiração anaeróbica. E aí, através dessa fermentação, ocorria a fotossíntese que nós já estudamos dessas sulfobactérias. E aí, quando ocorria essa fermentação através do dióxido de carbono e do sulfeto de hidrogênio, você produzia o quê? Glicose. Opa, glicose não é a gasolina nossa, ou dos animais, quando eu falo nossa dos seres vivos. Por exemplo disso, lá no primeiro semestre eu falei isso com vocês. Tá? Produziam o gás oxigênio e produziam a água. Olha o que interessante, o nosso planeta tinha água, sim, mas nós produzimos água o tempo inteiro. Eu sempre brinco com vocês. Tem gente que toma 2 copos de água durante o dia inteiro e faz 1,5 litro de xixi. Nós produzimos água.
O ideal é você tomar 1,5 litro de água também, tá ok? Mas essa equação existe. O gás oxigênio, porque o nosso sistema lá no início tinha muito pouco oxigênio na nossa atmosfera. E o principal, que é a glicose, que é o combustível. Então, essa aqui é uma hipótese também muito aceita, que é a hipótese autótrofa. E é onde ocorria a fotossíntese das cianobactérias. E aí, existe, e eu vou voltar daqui a pouquinho, e existe a hipótese heterotrófica, tá? Que era a fermentação através da respiração anaeróbica, onde você tinha a glicose, tá? E aí você provocava o álcool, provocava a formação de álcool, né? Que é o C2H2OH, o dióxido de carbono mais energia. E aí também tinha a fotossíntese, a partir desse momento aí da fermentação, onde você tinha a presença de dióxido de carbono, presença de água, a energia solar, tá? Que provocava o gás carbônico, provocava a glicose e provocava o gás oxigênio. E aí você tinha, a partir disso, a respiração aeróbica, onde, para se ocorrer a respiração aeróbica, precisa ter, que é aquilo que nós fazemos, tá? Eu faço isso, vocês fazem isso. Precisam de glicose, precisam de oxigênio, e a produção disso é dióxido de carbono, água, que novamente é energia. Então, pessoal, as duas hipóteses são aceitas. Então, a primeira hipótese é que os primeiros seres vivos produziam o seu próprio tipo de alimento, tá ok? Para que depois eles passassem a ser consumidores. Mas existe a outra hipótese também, como eu disse para vocês, que os primeiros seres vivos eram consumidores. Então, vamos dar um exemplo, vamos chamar de um conservado mais com metabolismo mais aflorado ali e tenha surgido os primeiros seres vivos. Esses seres vivos consumiam os outros seres vivos. Devido à escassez de alimentos dentro do oceano, eles passaram a produzir o próprio alimento. Então, existem as duas teorias, tá? Onde, de forma nutricional, os primeiros seres vivos produziam o seu próprio alimento, tá? A sua própria energia. E existe a teoria que os seres vivos precisavam se alimentar, tá? Porque quando eles precisam se alimentar, e eu estou falando da glicose aqui, tá, pessoal? Essa glicose não é inventada, ela tem que ser consumida de algo, tá bom? Então, eles precisavam se alimentar. E aí, um ramo da ciência fala que esses seres que eram heterotróficos deixaram de ser heterotróficos, passaram a ser autótrofos, devido à escassez de alimento. Quando tinha uma grande quantidade de autótrofos, e aí já tinha já bastante alimento, eles passaram alguns a serem heterotróficos. Então, existem essas duas teorias aí. Porém, um pouquinho mais aceita é a teoria autotrófica. Ok? Evolução dos processos biogênicos. Então, do que se alimentavam os primeiros seres vivos? Essa é uma questão que gera bastante dúvidas entre os pesquisadores. Possibilidade de serem autotróficos ou heterotróficos. E as teorias? Então, realmente existe essa possibilidade, é discutida no meio científico. Então, vamos lá. Os seres vivos, isso aqui é um mapinha bem legal. Os seres vivos, eles possuem nutrição, que pode ser autótrofa ou heterotrófica. Se ela for autótrofa, ela existe dois mecanismos de reação dentro do organismo dela para produzir a energia necessária para ela. Ou através de fotossíntese, tá? E aí ela utiliza energia luminosa, só ocorre a fotossíntese com a presença do sol, dos raios da luz do sol, tá? Ou, se não tiver o sol, mas você pode fazer uma luz artificial, tá? Ou através da quimiossíntese, que é através da energia química. Então, os seres autotróficos produzem seu próprio alimento através de duas equações, tá? De duas condições, ou a quimiossíntese, que é através da energia química, ou através da fotossíntese, que é a energia luminosa, ou a energia do sol, ou uma energia artificial. Quando ele é heterotrófico, inclui três tipos de processo: ingestão, digestão ou absorção. Tá? Quando é digestão, ele pode ser extracelular, como ocorre no tubo digestivo. Então, eu vou lá, como um pão, esse pão passa pelo meu trato gastrointestinal, passa pelo estômago, passa pelo esôfago, passa pelo estômago, lá entra com ácido clorídrico, vai fazer aquele bolo alimentar. Errei, pessoal, vamos começar lá da boca. Passa pela boca, e aí já tem a amilase salivar, que já vai quebrar os carboidratos, passa pelo esôfago, vai no estômago, onde tem o ácido clorídrico, que vai
fazer aquele bolo alimentar, e aí já vai quebrando esse nosso alimento aí, vai para a primeira porção do intestino ali, e aí tem a bile, que é produzida lá no fígado, que é para emulsificar as moléculas de gordura. Então, aquele bolo, tudo que é alimento pesado vira pequenas partes, e aí ocorre a absorção extracelular, porque não é dentro da célula, tá? Existe todo um canal linfático que absorve isso, joga na corrente sanguínea, tá? Para depois ele servir de alimento para a célula. Então, esse é extracelular. Ou pode ser intracelular, através dos vacúolos digestivos, igual tem dentro das células, tá ok? Então, existem essas duas maneiras de ter a heterotrófica. Independente se é ingestão ou absorção, tem que ocorrer a digestão dela, tá ok? Alguns animais fazem ingestão, nós vamos lá, ingerimos, né, o alimento, outros conseguem absorver por diversas maneiras, alguns através da própria pele, tá ok? Então, deu para entender? Existem essas duas maneiras que nós citamos como a nutrição dos seres, autotróficas ou heterotróficas. Autotróficas produzem seu próprio alimento, que é a glicose, tá? Através de reação química, que é a quimiossíntese, que utiliza energia química, ou através da fotossíntese, que utiliza energia luminosa. Heterotrófica, através da ingestão ou absorção, tá? De nutrientes. Tem que ocorrer a digestão, tá? Para poder quebrar essas moléculas aí em moléculas menores, até chegar na glicose, que é aquela que nos interessa, nesse ponto de vista aí. Essa glicose pode ser absorvida através do meio intracelular ou através do meio extracelular. Então, as hipóteses heterotróficas, fonte de alimento dos primeiros seres vivos, moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico, tá, acumuladas nos mares primitivos. Então, a teoria da biogênese, ela é aceita? É. Para quê? Hoje em dia, não. A vida não surgiu do nada. Ela é aceita para lá atrás, quando surgiram os primeiros seres vivos. Como extraíam a energia das moléculas nutritivas? Um processo bioquímico muito simples, fermentação, conforme eu mostrei para vocês. Esgotamento dos recursos, surgimento de linhagens capazes de captar energia luminosa e utilizadas na produção de moléculas orgânicas, origem dos seres heterotróficos fotossintetizantes. Ok? Então, essas são as hipóteses heterotróficas. As hipóteses autotróficas. Terra primitiva. Não havia moléculas orgânicas em quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos. Então, eles passaram a produzir alimentos para eles mesmos. Que alimentos são esses? A glicose. Os primeiros organismos teriam sido quimiolito-autotróficos, produziam suas próprias substâncias alimentares para aproveitamento de energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos das nossas frotas terrestres. E a possibilidade de utilização de compostos como ferro e sulfeto, supostamente abundantes na Terra primitiva. O argumento, fisiologia das artes. Então, a partir dos seres quimiolito, esse nome é difícil, né? Quimiolito-autotróficos, teriam surgido outros tipos de seres vivos. Os fermentadores, os fotossintetizantes e os capazes de realizar respiração aeróbica, que são os seres vivos mais complexos como fomos nós. E a origem da fotossíntese? Acredita-se, tá, pessoal, que ela surgiu através das superbactérias, tá? São os primeiros seres vivos que faziam a quimiossíntese e a partir de um certo momento passou a realizar a fotossíntese. Não passou mais a ter uma reação química, e sim através da energia solar naquela época, não tinha luzes artificiais, entendeu? E é onde que surgiram as primeiras moléculas de glicose. Essas equações aqui não precisam guardar, tá? A da equação da fotossíntese, que eu já passei para vocês, essa sim, perfeito? Então, através das sulfobactérias, tá? Que inicialmente faziam a quimiossíntese, através de algumas modificações delas, passaram a fazer a fotossíntese. Então, vão deixar de ter reações químicas, passaram a ter reações através de raios luminosos e passaram a produzir essa molécula aqui, que é tão importante para a gente, que é a glicose. O holocausto do oxigênio. Lá no comecinho da Terra, pessoal, não tinha oxigênio, tá? Então, as bactérias eram anaeróbicas, elas viviam na ausência do oxigênio. Quando elas começaram a realizar a fotossíntese, tá? E começaram a produzir oxigênio, onde que se mudou esse percussor de oxigênio, que hoje é essa grande quantidade que nós temos aqui na Terra. Então, no começo, não tinha oxigênio, tá? Começaram a fazer a vida na Terra surgiu sem a presença do oxigênio, tá?
depois começaram a realizar a fotossíntese. Quando realizam fotossíntese, um dos seus produtos finais é o oxigênio, começaram a liberar oxigênio para a Terra, tá? E aí esses oxigênio atingiram os níveis que hoje nós temos no nosso planeta. Então, aqui só é um gráfico que eu vou demonstrar para vocês o nível de oxigênio na nossa atmosfera ao longo do tempo. Então, ele veio baixinho. Quando começou a ter a fotossíntese, ele começou a surgir. E eles foram essenciais para o surgimento dos seres vivos mais complexos, ok? E aí, eu vou parar aqui, tá, para vocês, nesse slide aqui, que é a origem da célula eucarionte, que é o que vai entrar na nossa próxima aula, tá? Eu paro por aqui, que é o slide 83, tá? Amanhã à noite eu encaminho para vocês esse slide e esse exercício aqui. E a partir desse slide aqui é a nossa próxima aula, ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor, tranquilo, deu para entender bem. Deu para entender direitinho? Qualquer dúvida, se quiser, você pode mandar lá no meu WhatsApp, não tem problema algum. E, novamente, eu peço desculpa por semana passada, tá? A confusão que eu particularmente fiz com a minha plantão aí. E amanhã à noite eu coloco todo esse material para vocês, tá ok? Tá joia, professor. Nada que te desculpar, não. Obrigada. Do mais, uma boa semana para vocês aí, boas aulas, tá? Estudem direitinho, tá bom? Boa noite, professor. Boa semana. Até a próxima. Boa noite, obrigada.